Como que você lida com a vida quando as suas certezas elas começam a cair por terra? Quando aquilo que você acreditava que tinha que ser daquele jeito, que tinha que ser daquela forma, que ia acontecer daquela maneira, começa a não acontecer. Hoje, esse é o tema do vídeo, tá? Antes de tudo, eu quero que você, por favor, possa seguir o canal, porque é muito importante para mim, você ajuda muito o canal a crescer. Que você possa já deixar o like no vídeo, caso no final dele você não goste, você coloque, né, um dislike. E ao longo do vídeo, né, eu te convido a você a fazer comentários, trazendo algum insight, algum aprendizado, ou até mesmo compartilhando com a gente algum aprendizado que você teve em relação ao tema aqui do vídeo que eu estou abordando. E assim, para poder falar desse vídeo, né, eu quero compartilhar exatamente, o momento de vida, né, que eu tô passando, porque eu acredito que nada melhor, né, do que uma história real, né, do que uma história presente do momento, né, pra gente poder falar sobre essa sensação, sobre como que a gente pode se comportar diante das incertezas da vida, né. O que que acontece, né, tem tem um mês, né, tem um mês que eu cheguei, né, aqui em Florianópolis, tem um mês que eu me mudei pra cá, e quando eu vim pra cá, eu vim de uma forma muito específica, por quê? Porque no dia 20 de março, né, 2 meses antes de eu vir pra cá, 1 mês e 20 dias antes, eu encerrei o meu atendimento com todas as pessoas que eu estava, oferecendo o processo terapêutico. Exatamente por quê? Porque eu identifiquei que eu precisava encerrar aquele ciclo da minha carreira e começar um novo ciclo da minha carreira, porque a forma e a abordagem com a qual eu atendia, ela já não fazia mais naquele momento, né, um sentido com o autoconhecimento que eu fui desenvolvendo sobre mim, com a consciência que eu fui abrindo sobre a vida na minha experiência. É claro, não quer dizer que a minha experiência, né, ela é a única forma de ver a vida, mas que o autoconhecimento que eu fui fazendo foi me levando a entender que essa maneira de abordagem, essa forma de atendimento, ela não corresponde mais com quem eu sou agora. Então, para ser honesto com as pessoas que eu estava atendendo e para ser honesto comigo, o melhor a se fazer era exatamente fazer o encerramento. Então, eu ofereci para as pessoas a possibilidade de encaminhamento e tal, quem quisesse ser encaminhado, né? Quem não quisesse poderia ficar à vontade, né, para poder encontrar um profissional ali dentro do seu interesse, e fiz esse encerramento. E nesse período, né, de 1 mês e 20 dias, eu iniciei do zero, né, tipo assim, na verdade não é do zero, né, porque assim, tem toda uma carga de experiência, né, tem toda uma carga de aprendizagem, mas eu comecei um outro estilo de carreira como, mentor, né, como facilitador de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, e é claro, como terapeuta, né? Porque esse trabalho como terapeuta ele continua acontecendo, mas de uma forma totalmente diferente, né? E o que acontece? Isso realmente, obviamente, né, impacta diretamente na nossa parte financeira, né? Porque imagina só, né? Você chega e você olha e fala, olha, eu vou, né, abrir mão do meu trabalho, eu vou abrir mão de todos os ganhos, né, que eu tenho com ele, de anos de construção dessa carreira que eu fiz, para recomeçar algo que faz sentido para mim, que tem sentido com o meu eu interior agora, no momento que eu estou. E isso tudo, no momento da mudança, realmente me colocou, né, em uma experiência aonde eu sabia que isso ia acontecer, né, quando eu tomei a decisão, eu falei assim: "Eu vou passar por uma experiência que ela vai ser exigente, né, eu vou exigir bastante da minha, perseverança, eu vou exigir bastante do meu equilíbrio emocional, do meu equilíbrio mental", porque é natural, né, e quando a gente mexe na nossa parte financeira, a gente já tem uma tendência a ficar um pouco mais, né, preocupado, ansioso, ansiosa, e eu falei: "Eu vou ter que administrar essa experiência e entender isso, como que eu tô de autoconhecimento para passar por esse processo, né". E vindo para Florianópolis, né, então foi toda uma outra demanda também, porque aí me mudei, fazer mudança, aluguel e tudo mais. E é interessante porque eu fiz uma série de planejamentos de algumas coisas, e algumas dessas coisas elas não aconteceram no tempo que eu havia planejado, assim como a vida acontece para todo mundo, né. E assim, o que está sendo interessante, que eu estou aprendendo, né, com esse momento da minha vida, tá passando então por uma experiência, né, aonde eu me vulnerabilizei. A gente tem muito medo, né, eu acredito que é uma coisa que é muito comum, né, no ser humano, né, a gente tem uma certa tendência a ter medo de se vulnerabilizar
e de se machucar. E nesse momento eu falei: "Não, vou me vulnerabilizar". Eu entendi que eu preciso começar um novo ciclo. E aqui estou. E tá sendo muito interessante por quê? Porque o fato de ter soltado tudo o que eu havia, né, construído e tudo que eu tinha até esse momento, me deu margem para perceber várias outras coisas sobre a vida que eu não conseguia ver com tudo aquilo que eu estava segurando. E é muito interessante, sabe, o quanto a gente tem medo de as coisas darem tudo errado e a gente não confia no nosso potencial muitas vezes. Só que na verdade, né, quando a gente realmente solta aquilo que estava, né, segurando a gente, aquilo que estava ancorando a gente começa a se abrir para pensar novas possibilidades de fazer a vida acontecer, novas maneiras de trabalhar, novas formas de se relacionar, por exemplo, com as pessoas. Então, está sendo muito enriquecedor para mim, sabe? Ter que lidar com o medo, ter que lidar com a ansiedade, ter que lidar com a dúvida, com a insegurança. É um processo de muito crescimento. É um processo de muito crescimento, porque somos todos seres humanos, né? Então a gente acaba sentindo isso. Mas está sendo um processo muito legal poder perceber, né, o quanto que nós somos a coisa mais importante da nossa vida. E que se a gente está cultivando um contato com a nossa interioridade, se a gente está cultivando, né, um momento, assim, um dia a dia, onde a gente faz as coisas com mais consciência de qual é o propósito da nossa vida. Então, assim, qual é o propósito que eu escolhi para minha vida? Né? Qual é o propósito que você escolheu para sua vida? Quando a gente escolhe viver uma vida na direção de um propósito, seja qual for o propósito que você escolheu para sua vida, e escolher um propósito, né, não é tão simples quanto parece, por quê? Porque para a gente escolher um propósito, a gente primeiro precisa entender a nossa identidade. E para entender a nossa identidade, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar tirar tudo o que está na frente dela. Porque quando a gente nasce, né, a gente nasce e está ali numa família que tem uma série de valores, uma série de crenças, e conforme a gente vai crescendo, né, vão sendo colocados em nós alguns valores, algumas crenças que não são nossos. E não quer dizer que são ruins, só quer dizer que não são nossos. São das pessoas, né, que cuidaram da gente, que acreditaram que aqueles valores eram importantes e necessários. E também, às vezes, algumas ausências, né, no sentido daquilo que a gente esperava, porque são expectativas, a realidade é o que é, também faz a gente, talvez, não ter alguns valores que a gente talvez acredita que poderia, que deveria, que seria, né, o correto ter. De novo, tudo expectativa, porque o que importa é a vida. E a busca da nossa identidade, então, que é esse processo anterior a gente realmente encontrar o nosso propósito, é exatamente a busca de ir abrindo mão dessas coisas, desses valores, dessas ideias, dessas crenças, não negando a nossa ancestralidade, não negando a nossa família, não negando as pessoas, né, que nos deram, né, a base, a estrutura para que a gente pudesse chegar até aqui, mas entendendo que eles me deram o que eles puderam, o que era necessário para que eu crescesse, para que eu me tornasse adolescente, para que eu me tornasse adulto. Mas agora eu vou escolher ficar somente com aquilo que faz sentido para mim e aquilo que tem a ver com a minha individualidade. Individualidade no sentido de aquele que não se divide. Não individualidade apenas no sentido de que aquele que só pensa nele e não pensa no outro. Mas assim, aquele que está inteiro. Sabe, o que, que seria estar inteiro, né? A gente acredita que está inteiro, mas na busca pela nossa identidade, a gente vai perceber que a gente não está, né, aceitando a nossa inteireza. E o que, que seria isso na prática? A gente aceita aquilo que a sociedade gosta. Só que aquilo que a gente acha que as pessoas não vão gostar na gente, a gente mesmo já tem uma tendência a rejeitar. Então, a gente às vezes tem vergonha de um traço de comportamento nosso. Por exemplo, às vezes a gente tem um desejo, né, de crescimento, uma ambição, e a gente cresceu às vezes numa família que não tem tanta ambição. Então, a gente aprende que a ambição é uma coisa negativa naquele modelo daquela família. E às vezes a gente nega então essa ambição. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem muito interesse por artes, mas cresceu numa família onde arte foi sempre associada a uma coisa, talvez assim, que não desse dinheiro, que não fosse importante. Então, essa pessoa ela acabou se adaptando ao mundo do trabalho, que não é algo negativo e ruim, é maravilhoso, mas ela acabou abrindo mão dessa parte mais artística dela. Então, veja bem, uma série de traços de personalidade, de caráter, a gente foi negando ao longo da nossa vida. E ao negar isso, a gente nega exatamente o que? A nossa essência.
Então, na busca da nossa identidade, para conseguir entender qual é o nosso propósito, a gente precisa ir tirando o que não tem a ver com a gente, o que foi herdado das outras pessoas, e a gente precisa também ir aceitando o que somos nós, que a gente aprendeu que isso era errado, que isso era feio, que isso não podia, que isso não deveria. E ao fazermos isso, a gente vai realmente resgatando a nossa identidade. E conforme a gente resgata a nossa identidade, a gente vai entrando em contato com o nosso propósito de vida. Ele vai fluindo e ele vai aparecendo naturalmente, não é uma coisa que a gente precisa criar, não é uma coisa que a gente precisa escrever. A gente vai percebendo a vida ofertando pra gente uma oportunidade de um novo caminho. Foi exatamente isso que aconteceu comigo nos últimos meses. Eu já vinha há mais de um ano tendo a percepção de que o estado de São Paulo, de morar em São Paulo, não tinha mais a ver com quem eu era. Então, por mais que eu visse pessoas que eu amava, que eu gostava, e que às vezes eu até saía para me divertir, eu já não me sentia fazendo parte mais daquilo. Então, as pessoas eu amo, só que não sinto mais parte daquele ambiente, da forma como as pessoas vivem naquele movimento, e a questão não é nem o acelero de São Paulo, porque eu ainda continuo sendo uma pessoa muito ativa, mas é o objetivo do acelero, a intenção pela qual estão acelerados. Aquilo já não fazia mais parte de mim, já não tinha mais a ver comigo. Por quê? Porque eu fui voltando para minha identidade. E isso fez com que então eu entendesse, falei, olha, o meu propósito realmente, tipo assim, ele ainda é trabalhar com desenvolvimento humano, ele ainda é trabalhar com desenvolvimento do ser humano, com inteligência emocional, sabe, com desenvolver o talento das pessoas e a capacidade das pessoas. Mas não é dessa forma como eu comecei a minha carreira, né, que é fazendo o tratamento tipo de o que nós, entre aspas, né, chamamos transtornos psicológicos, né? Que é a questão de depressão, ansiedade, não sei o que lá. Não é sobre isso o meu trabalho. O meu trabalho não é isso. Eu entendi, voltando para minha essência, voltando para minha identidade, eu entendi que o meu trabalho, na verdade, é o quê? É pegar uma pessoa que acha que ela tem um transtorno psicológico e conseguir mostrar para ela que, na verdade, ela tá com vários talentos reprimidos. E é por isso que ela tá sofrendo, é por isso que ela tá apresentando um monte de sintomas. Ela não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de patologia. Não estou dizendo aqui que não tenham pessoas que talvez possam carregar algum tipo de sofrimento ali e tal, que tenha uma categoria mais específica, que ela precisa desse tipo de tratamento. Não estou dizendo que esse tipo de tratamento não é um tratamento necessário e importante, mas que existe um número muito grande, e na minha opinião é um número muito maior do que a gente imagina, de pessoas que estão num processo de sofrimento, mas que não tem nenhum tipo de patologia. Ela só tem um monte de talento reprimido e ela não está conseguindo expressar quem ela é para o mundo, para ela mesma, e ela está sofrendo por isso, e ela está tendo um monte de sintomas por isso, está tomando um monte de remédio por isso. Então, eu entendi que o foco, né, da minha busca nessa reencarnação, pelo menos nesse momento dessa reencarnação, é exatamente trabalhar com esse tipo de experiência. E para conseguir, então, ir, né, para um lugar que fizesse sentido para mim, então a ilha aqui de Florianópolis, né, eu já conhecia ela, já tinha vindo algumas vezes, né, eu já tinha me conectado com o clima daqui, com o estilo que aqui funciona, e eu falei, não, eu quero morar em Florianópolis, né. E fazer, então, essa transição, né, exigiu exatamente que eu soltasse tudo. Sabe, eu deixei todos os meus livros, eu doei os meus livros, eu trouxe um número ínfimo de livros, assim, tipo, muito pequeno, muito pequeno. Eu deixei cama, deixei um monte de móveis assim pra trás, um monte de coisa, sabe? Tipo assim, eu soltei tudo que eu tinha. Eu literalmente soltei tudo pra começar novamente, um recomeço. E por mais que isso tenha causado todas essas inseguranças, medos e dúvidas e tal, que naturalmente, né, como um ser humano, né, estou à mercê de ser, né, atravessado por essas experiências, está sendo muito maravilhoso poder perceber que assim que vale a pena a gente realmente soltar tudo aquilo que não tem mais sentido pra gente, mas que traz uma certa segurança, que traz um certo conforto, que faz a gente não ficar se sentindo vulnerável e que no fundo, no fundo, no fundo, a nossa vulnerabilidade ela faz na verdade a gente perceber o que a gente tem de melhor. Claro, né, se você é uma pessoa que você não tem uma estrutura emocional para suportar, né, uma experiência assim mais intensa, né, eu não sugiro que você faça isso, né, mas que você primeiro faça um processo de autoconhecimento para que você possa criar uma estrutura interna que te permita passar por essa experiência. Porque realmente, né, nos últimos 8 anos da minha vida,
eu vim investindo no meu autoconhecimento, sabe? Fazendo terapia, vários anos, né, com ayahuasca, vivenciando experiências de consagração de ayahuasca, vários outros processos terapêuticos com outros profissionais de terapias holísticas e tal. Então, assim, foi toda uma construção para poder ter uma base interna, para poder vivenciar essa experiência desse se entregar para a vida, desse, ok, vida, eu aceito, tipo, essa nova oportunidade, eu tenho que largar tudo, beleza, vamos lá, vamos vivenciar esse desafio, que eu não sei aonde isso vai dar, mas eu sei que o meu ser, que o meu eu interior, ele quer vivenciar essa experiência, sabe? Então, assim, nos moldes da nossa sociedade, né, isso para muitas pessoas é uma loucura, né? Pô, meu, mas como assim? Que loucura e tal, tá jogando tudo sem planejamento, sem não sei o que lá, mas assim, honestamente, planejamento ele é muito importante, ele é necessário. Mas tem situações na vida que não vai acontecer com planejamento, porque é o time da situação e tem um time ali. E quando a gente consegue pegar esse time com antecipação e consegue fazer um planejamento, beleza. Quando a gente não consegue pegar esse time, simplesmente as coisas elas vão acontecer. E eu, pelo menos, aprendo isso com a vida, né? Não adianta tentar brigar com a vida sempre vai vencer. Então não adianta ficar tentando se segurar em algo que a vida vai te puxar e você só vai se machucar. Você só vai, sabe, quebrar suas unhas se agarrando em algo porque a vida é mais forte, a vida puxa, a vida leva a gente. Então, quantas pessoas, né, não estão num sofrimento porque estão vivendo uma vida que não faz sentido, porque estão com medo, sabe, de recomeçar, de abrir para o novo, de se permitir para o novo, e na real, né, ela já está passando por uma situação muito desconfortável. Então, se você vai passar por uma situação desconfortável no novo e já está passando por uma situação desconfortável no que não faz sentido, qual é a diferença? Honestamente. Ah, é uma falsa ilusão de segurança. Não, porque eu tenho aqui a minha segurança, mas toda essa segurança ela pode cair por terra. Então veja bem, as incertezas, sabe, essa forma de viver a vida sem saber, né, o que ela tem para nos dar, ela não é, entende, uma loucura. Ela é uma oportunidade também de crescimento. E quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue, às vezes, olhar para a nossa vida e tomar uma decisão e perceber qual é o time que eu me encontro. Eu me encontro num time que ainda dá para eu planejar e para eu fazer uma transição mais tranquila, ou eu estou num time que eu preciso pegar e soltar tudo e seguir em frente? Seja o que for que vai acontecer, eu vou bancar o que vai acontecer, eu vou sustentar o que vai acontecer, eu vou encarar o que vai acontecer. Essa postura, ela é uma postura muito importante, sabe? Que a gente pode buscar. E se essa mensagem ela fez sentido para você, né? Eu quero te lembrar para você então deixar aqui o seu comentário, para você deixar a curtida no vídeo e para você realmente se inscrever no canal, porque assim, a gente já está na casa dos 200 seguidores e o objetivo é que a gente possa chegar na casa dos 300 agora, né? Então, vamos trabalhar juntos e juntas, compartilha naquele grupo, sabe, de WhatsApp, da família, dos amigos, né? Compartilha para aquelas pessoas que você acredita que o vídeo ele vai ajudar, porque o meu objetivo aqui é exatamente compartilhar os aprendizados, as experiências e também, é claro, aprender com vocês. Aprender com vocês que estão vindo aqui, que já tem também várias experiências de vida e a gente pode ir conversando e se relacionando. E para quem tiver interesse, né, de mentoria, de processo terapêutico ou de ver o meu curso novo que eu lancei lá na Hotmart, o meu WhatsApp e o link do curso novo ele está aqui na descrição do vídeo e vai ser um prazer poder receber uma mensagem sua, conversar contigo, entender qual que é o momento de vida que você está e poder contribuir com o seu processo, né, de crescimento pessoal e de expansão da sua consciência, ok? Então, muito obrigado, até a